Olá, olá, senhores e senhoritas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje eu vou só explicar novamente o que é que vocês deverão fazer como tarefa de casa para a próxima aula. Vocês vão escolher um daqueles poemas religiosos de Gregório de Matos, autor barroco brasileiro, que foi apresentado para vocês durante a última aula, e vão fazer a leitura de um desses poemas religiosos. Não vale não vale fazer a leitura do poema que nós já lemos e já analisamos durante a aula passada. O poema que nós analisamos durante a aula passada foi O Poeta na Última Hora da Sua Vida. O Poeta na Última Hora da Sua Vida. Esse poema vocês não poderão escolher, ou seja, vocês vão escolher um dos outros poemas religiosos de Gregório de Matos para fazer isso que eu apresentei a vocês por meio desses três exercícios. 1. Identifique e registre o significado de todas as palavras desconhecidas do poema. Gente, esses textos barrocos são reconhecidos por apresentarem uma linguagem rebuscada e com um vocabulário requintado, digamos assim. Então, é natural que vocês não conheçam muitas palavras dos textos mesmo. Até porque, além disso, são textos antigos, são textos do século XVII, textos com uma construção artística incrível, belíssima. No entanto, difíceis alguns deles de serem compreendidos justamente por conta desse vocabulário requintado, dessa linguagem rebuscada. Então, o que eu quero que vocês se acostumem a fazer é usar o dicionário para fazer a leitura desses textos, sobretudo desses textos que são obras do país de primeira etapa, de literatura especificamente. Tudo bem? Então, usem mesmo os dicionários que vocês tiverem à disposição, usem aquele que eu indiquei, é um dicionário online chamado Priberam. Priberam. P-R-I-B-E-R-A-M. Se vocês digitarem isso pelo Google, vão encontrar esse dicionário que é muito bom e podem utilizá-lo para auxiliá-los ao longo dessas leituras. Questão 2. Explique ao menos duas figuras de linguagem típicas da literatura barroca presentes no poema que vocês escolheram. Então, vou escolher o poema X. Neste poema X que eu escolhi, que não pode ser aquele que nós já analisamos e lemos, tudo bem? Quais figuras de linguagem barrocas são evidentes? E vocês vão explicar, então, essas duas figuras de linguagem, porque em todos esses textos, pessoal, existem figuras de linguagem. Então, eu quero que vocês escolham duas apenas para explicá-las. Gustavo, eu enxerguei uma metáfora e uma comparação. Então, explique o que é uma metáfora e uma comparação. Não, Gustavo, eu percebi que há um hipérbato e uma assonância, por exemplo, no texto que eu escolhi. Então, você vai explicar o que são essas figuras de linguagem. Tudo bem? Questão 3 e última. Resuma numa frase ou num parágrafo curto a temática do poema. Então, o poema trata do quê? O que é que o eu lírico expressa ao longo do poema que você escolheu para leitura e para análise? Tudo bem? Gente, vocês podem aplicar essas três questões, esses três exercícios a todos os poemas de Gregório de Matos que vierem a ler. O ideal seria que vocês tivessem contato com todos os poemas daquele arquivo que eu já enviei para vocês, com os poemas selecionados do Gregório de Matos pelo Sebrasp, para se prepararem para a prova do PAS de primeira etapa e também para ampliarem a visão de vocês a respeito da arte barroca brasileira. E essas questões são importantes para que isso aconteça, para que esse objetivo seja atingido. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, mandem para o meu e-mail e até a próxima aula. Beijos e abraços.